Vamos nos caçar aqui em autoconhecimento, autodescoberta, aprofundamento. Vamos então falar um pouquinho sobre isso que gera tanto sofrimento, né, psicológico e emocional, que são as expectativas. Bom, eu fiz até ali uma provocação nos stories, né? Eu perguntei, porque a gente escuta muito isso, né? Não tenha expectativas, né? Anule as expectativas. Viva sem expectativas, assim você nunca vai se frustrar, né? Então tem muita gente que fala isso. Gente, será que é possível a gente viver sem expectativas? Será que isso é possível? E se possível, será que isso seria saudável? Então a gente vai falar aqui um pouco, né, sobre as expectativas funcionais e saudáveis, porque não é saudável e nem possível a gente viver sem nenhuma expectativa, gente. Isso não é real, tá? Isso não é real. Frustrações fazem parte da vida, né? E a questão está muito como que a gente lida com as frustrações, né? Viver sem frustrações, gente, é uma romantização da existência, né? É uma romantização da vida. Isso não existe, tá? Então, assim, essas são dicas e são falas superficiais, né, de existir. Não existe isso, não tenha nenhuma expectativa. Você está ali investindo numa relação, você tá ali investindo num trabalho, você tá investindo, tá se doando, tá estudando, tá, e você não vai ter nenhuma expectativa? Isso é uma coisa disfuncional, isso é uma coisa desproporcional, isso é uma coisa enlouquecedora, não funcional. Não funciona assim. Nós somos seres humanos. A gente tem que ajustar as nossas expectativas, né? E aí sim, existem muitas expectativas disfuncionais e a gente também vai falar sobre elas aqui. Zuzu, amor da minha vida, tá? Eu e Papazinha, que Papazinha tá aqui também, ó, meu povo. Oi, que Papazinha! Que ela sempre fica aqui, gente. Vocês não sabem, porque ela fica quietinha. Porque ela é um neném, muito do fofo. Olha como ela é maravilhosa. Mas ela fica aqui, entendeu? Do ladinho, sentadinha aqui, escutando tudo que a mamãe dela fala. De vez em quando ela vai lá dar umas sapecadas, né? Como vocês já sabem. Gente, vai convidando todo mundo, porque muita gente chega no meio da live, já no pipoco do trovão, né? E aí já perdeu muita coisa, enfim. Então vai chamando todo mundo. A gente ficou cheio de pelo aqui, Senhor amado. E gato solta pelo demais. Vai chamando todo mundo que esse tema, assim, é fundamental. Muitas e muitas vezes, esse é o tema, né, das sessões de terapia. É a gente trabalhar, né, ajustar as expectativas, tá bom? Então, depois dessa introdução, né, e aí eu vou falar um pouquinho mais. Vamos começar pela frase, que eu sempre gosto de começar? Vamos lá. Que é uma frase de Jung, que eu gosto bastante, que ele fala assim: o encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas substâncias químicas. Se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma transformação. Gente, aí quando ele fala sobre uma transformação, ele tá falando exatamente sobre o quê? Porque veja, mesmo uma frustração é uma transformação. Qualquer impacto que uma pessoa tem na vida do outro, isso gera uma transformação, isso gera um movimento. Porque transformar é movimentar. A questão é o que a gente faz com isso. Porque muitas pessoas não conseguem usufruir do benefício da experiência. Quando você não usufrui do benefício da experiência, ou seja, você não aprende com a experiência, você tende a repetir aquela experiência. Se aquela experiência, por exemplo, foi destrutiva, vamos dizer, você vai e se relaciona com uma pessoa que teve uma irresponsabilidade afetiva, ou seja, te iludiu. Ficou ali fingindo, né, pra conseguir o que ele queria, o que ela queria, né, que queria algo mais que você, ou que iria te oferecer alguma coisa, seja no trabalho, seja na vida amorosa, né, então, vamos dizer, no trabalho, vai te dar uma promoção, e aí tá ali te iludindo e etc, né. Aquela pessoa, ela tá ali, enfim, tendo uma atitude irresponsável, né, afetivamente, afinal você tá criando expectativas, você tá se doando, você tá investindo em algo que no fim das contas não vai te atender naquela expectativa, né, e aquilo tá te oferecendo ali uma experiência, uma vivência, né, e é importante, viu um gatinho, Gabriel, passou aqui, Zezinho, daqui a pouco ele tá derrubando as coisas ali, do jeito que ele gosta. E essa é uma experiência que gera aprendizado, gente. Por quê? Porque a gente vai, o mundo não vai mudar. As pessoas não vai deixar de existir pessoas boas
Pessoas construtivas e pessoas destrutivas. Isso vai continuar existindo. Não tem como a gente mudar isso. Tem como a gente mudar a nossa percepção e a nossa ação diante das coisas. Então, a gente perceber, né? Como que aquela pessoa agia, como ela me manipulava, como que eu estava ali, às vezes, fragilizada, com uma baixa autoestima, insegura, né? Ou como eu estava à mercê daquela pessoa, como eu não estava protetiva comigo, como eu estava codependente, como eu estava... Então, tudo isso pode me ajudar a aprender e crescer com aquela situação. Entende? Assim como as situações boas, que também vão nos transformar, nos gerar crescimento, né? E vai ser maravilhoso. Mas todo encontro, né? Todo encontro entre duas pessoas gera um movimento. Então, essa história, e por isso eu volto a dizer, né? Essa história de não crie nenhuma expectativa, assim você nunca vai se frustrar. Não é algo possível e nem é algo saudável. Algumas expectativas básicas e funcionais são necessárias, né? Inclusive. Então, assim, tem algumas expectativas dentro de uma relação para que ela seja saudável que é necessária, que a gente vai falar aqui. São necessárias algumas expectativas. Imagina, você vai para uma relação sem expectativa nenhuma, ou seja, se aquela pessoa tá te maltratando, se ela tá te tratando bem ou mal, tanto faz. Isso não existe, né, gente? Se você tá ali gastando a sua energia, seu tempo, né, seu dinheiro, em alguma coisa, seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, num projeto, você não pode ter expectativa nenhuma daquilo. Então, o que te traz propósito? O que te dá gás? O que te traz energia? Então, é muito disfuncional essa construção de ideia, né? Essa fuga. Isso, na verdade, é um mecanismo de defesa, essa ideia de não tenha expectativa, porque aí assim você não se frustra. Isso é uma fuga da vida. Querer não sofrer, gente, tem a ver com não querer existir. Porque assim como a gente vai ser feliz, a gente também vai sofrer. E isso faz parte da existência. Agora, a gente pode sofrer de uma forma funcional, ou seja, a gente pode crescer com o nosso sofrimento, assim como a gente pode se destruir com o nosso sofrimento, né? Se maltratar e se destruir com o nosso crescimento. E a gente pode sofrer numa medida adequada. Ou seja, a gente pode não, e aí é o que gera muitas, né, frustrações disfuncionais, que vêm de expectativas disfuncionais, que são frustrações amplas e exageradas, porque às vezes a gente tá ali criando uma expectativa, uma função que não é daquilo ali. Então, por exemplo, eu tô criando uma função de que o outro tem que me fazer feliz, não tem não. Né? Isso não é uma função de um vínculo, não é uma função de um relacionamento. Né? Aquela pessoa ela não tem que me fazer feliz. Isso não é a função de um vínculo amoroso, por exemplo. Não é a função de uma amizade. Quem tem a responsabilidade de se fazer feliz é você. A função daquela relação é respeito, é companheirismo. Vai ter hora que aquela pessoa vai conseguir te fazer feliz, vai conseguir atender sua necessidade. Vai ter hora que não, que ela tem que atender a dela. Vai ter hora que ela vai ter que te frustrar, porque ela tem os limites dela. E isso faz parte da vida. Então a gente tem que estar atento e a gente vai falar detalhadamente dessas coisas. Beleza? Vai chamando todo mundo aí, chama todo mundo, vamos lá. Então, somos feitos de vivências, né? Somos feitos de necessidades e, naturalmente, na nossa vida, a gente se empenha nas coisas. Logo, vamos ter, sim, expectativas, né? Então, ficou aí definitivamente fechada essa história de acabe com as suas expectativas, isso não existe. As frustrações, gente, são inevitáveis. Né? Isso faz parte da existência e da experiência humana, né? A gente vai se frustrar na vida, assim como a gente vai falhar, assim como a gente vai acertar, assim como a gente vai ter felicidades e alegrias, isso tudo faz parte da vida. Não dá pra gente excluir e tirar uma partezinha. Isso seria romantizar a vida, né? Isso seria ter querer pular etapas. E entenda, a frustração ela é parte essencial do crescimento da vida. Entenda que, assim como a falha é importante para você aprender, uma criança ela tá aprendendo a andar. Se ela entorta o pezinho, ela vai cair. E isso vai gerar um entendimento dela do quê? Para eu andar e não cair, eu não posso entortar meu pezinho, eu tenho que andar com o pezinho assim. A falha traz pra gente a falha é parte do acerto. A falha é parte do sucesso. É importante a gente entender isso. É a mesma coisa com a frustração. Quando você se frustra com uma situação ou com alguém, isso é parte da construção de saber o que você quer e do que você deseja. Porque isso não é uma coisa que nasce pronta com a gente. Isso é uma coisa que a gente constrói na vida. Isso é parte da vida. Então, a questão é disfuncional
a gente querer apagar, né, parte de uma funcionalidade da vida. É disfuncional, né? É algo necessário da vida, das experiências, porque tudo isso é experiência, tá? Então, vamos lá. Expectativas funcionais. Vamos falar primeiro sobre quais são as expectativas e como viver as expectativas funcionais. Primeiro, espera-se do outro, né, de qualquer encontro, de qualquer relação, né, respeito, né, gente? Então, assim, tem algumas expectativas que são funcionais e que são necessárias. Então, assim, respeito é uma expectativa importante. Se você não tem expectativa de respeito dentro de uma relação, que inclusive acontece. Às vezes as pessoas têm expectativas disfuncionais e não têm expectativa do respeito. Olha só que loucura. Tem expectativa que a pessoa deixe de fazer uma coisa que incomoda ela, do tipo assim, eu tenho expectativa que o meu namorado não jogue mais futebol, porque eu tenho ciúmes, eu não gosto. Mas tudo bem se ele, sei lá, me xinga, se ele me desqualifica. Essa não é uma expectativa, isso pra mim eu naturalizo. Olha a distorção de expectativas que essa pessoa faz. Então essa pessoa tá codependente, querendo resolver a insegurança dela, e a partir dessa insegurança, topando, né, e não criando uma expectativa de algo que é saudável e importante. Então, ter a expectativa de um respeito dentro da relação, gente, é uma coisa necessária. Não dá pra eu falar, não vou esperar mais nada dessa pessoa. E aí eu não vou esperar no momento de dificuldade e, enfim, né, de sofrimento, o apoio e o suporte dessa pessoa. Então, pra que serve essa relação? E às vezes as pessoas usam essas palavras, essas falas, pra justificar relações ruins, pra ficar em relações ruins. Eu não vou esperar mais nada dessa pessoa. Então tudo bem eu ficar aqui com essa pessoa que me abandona, que me agride, que me rejeita. Então tudo bem. Porque então eu não vou esperar mais nada dela. Aí tudo bem, então essa pessoa não ser, né, uma boa relação, não ser um bom companheiro, uma boa companheira. Então a gente tem que ficar muito atento a essas justificativas. Porque ter a expectativa dentro de uma relação de respeito, de uma relação com zelo, ou seja, da gente ter zelo um com o outro, né, que é empatia. Será que isso vai machucar a pessoa? Né, eu fazer dessa forma, eu fazer desse jeito, né? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente se preocupa se aquilo vai machucar ou não, né? Então, ter empatia, ter afeto, né? Ou seja, ver a pessoa ali diante de um sofrimento e a gente poder dar um colo, poder estar junto, dar um suporte, se preocupar, demonstrar amor, né? Isso são expectativas funcionais, gente. Que ótimo! É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, né, para não achar que o outro tem que fazer como a gente acha que é o certo. Que aí entra um problema, que é uma expectativa controladora, entende? Então, assim, eu queria muito que essa pessoa me apoiasse. E o jeito dessa pessoa me apoiar seria assim, assim, assado. Aquela pessoa está te apoiando, né? Então, por exemplo, vamos colocar uma situação prática. Vamos dizer que eu, por exemplo, perdi o emprego, né? E aí eu quero o apoio do meu marido, né? Pra ele me ajudar a me restabelecer, enfim, eu tô num momento difícil, etc. E vamos dizer que o meu marido realmente esteja me apoiando. Aí fala, não, amor, me manda aí seu currículo e manda pra outras pessoas. No fim do dia ele vem, conversa comigo, não. Mas eu, por estar muito frustrada e magoada com aquilo, posso projetar essa mágoa e posso ficar frustrada achando que o que essa pessoa tá fazendo é pouco. E aí eu entro numa expectativa disfuncional, de exigência, de projeção. E eu começo a querer controlar como essa pessoa deveria me dar apoio e suporte. Né? Eu começo uma expectativa disfuncional, exagerada, codependente, aonde eu quero que o outro resolva a minha dor, aonde eu entendo que apoio é salvação, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Apoio não é salvação, apoio é apoio. Quem vai resolver e se salvar somos nós. O outro tá ali como suporte, apoio, ajuda. Às vezes ele de fato vai conseguir lá um emprego, pode acontecer, né? Mas o outro vai dar aquilo que consegue, aquilo que dá, aquilo que dentro de um dia, de tempo, de energia, de tudo. E aí é óbvio, isso tem que ser equilibrado e cuidado.
né, gente? E cuidado, principalmente quando a gente tá já angustiado com outras coisas, é muito fácil a gente lançar essas frustrações no outro. A gente criar uma expectativa de que o outro tem que resolver essa nossa angústia. E aí a gente logo ficar com uma expectativa de que o outro tá fazendo pouco. Tá fazendo muito pouco por mim, né? E aí a gente fica numa angústia muito grande. Então, eu vou... Aqui, quando a gente falar de expectativas disfuncionais, eu trouxe 5 tópicos que todo mundo vai se ver em algum deles, pelo menos, tá? Vocês vão gostar. Então, ter expectativas, né, gente, de respeito, zelo, confiança, afeto, né, coisas básicas de uma relação, gente, isso é fundamental. Isso é saudável. Tem pessoas que não têm. Quando você naturaliza, né, abusos, agressões, desqualificações, às vezes porque você vem de uma história de vida que isso acontecia, né, às vezes porque você, se tem uma baixa autoestima, você não se sente merecedor de afeto, e aí você então concorda, mesmo que inconscientemente, de que o outro pode te desqualificar porque você também se desqualifica. Aí você tá deixando de ter uma expectativa funcional e necessária. Percebe? E aí às vezes você mesmo justifica porque você não quer lidar com a consequência de ter essa expectativa e de exigir isso. Quando você fala, então não vou ter mais nenhuma expectativa. Então eu não quero mais nada de você. Ou porque essa pessoa te abandona, te rejeita, te maltrata, te agride. Você está fugindo da responsabilidade que é sua, né? De escolher, de estar numa relação que te faz mal, numa situação que te destrói. Porque essas são expectativas necessárias e fundamentais. Básicas dentro de um vínculo, seja de relacionamento, seja profissional, respeito, tem que ter dentro de uma relação profissional. Muita gente chega adoecida por causa de relações abusivas dentro do trabalho, porque aí eu começo a viver ali, né, inseguro dentro do trabalho, então eu vou justificando os maus tratos e as agressões que eu vou vivendo ali dentro, né? Vou justificando e não vou tendo essas expectativas necessárias, que é minimamente ser respeitado, tá, gente? Veja, dentro de um projeto, por exemplo, essa é uma expectativa funcional dentro de uma relação. Dentro de um projeto, qual é uma expectativa funcional dentro de um projeto? É de que a gente caminhe e cresça. Se eu não tenho nenhuma expectativa dentro de um projeto, né? Então, assim, eu tô fazendo um projeto profissional, tô fazendo um projeto... Se eu não tenho nenhuma expectativa sobre aquilo, eu não tenho um propósito sobre aquilo, concordam? Então, é importante que a gente tenha uma expectativa sobre aquilo, mas a gente precisa ter uma expectativa realista. Realista. Como é uma expectativa realista? É uma expectativa humana, que inclui falhas, que inclui tempo, processos, que inclui humanidade, realidade. E ter essa expectativa e ter isso como um propósito é o que vai fazer você ter resiliência e persistência nesse projeto. Mas você falar que você não pode ter expectativa para você não se frustrar nesse projeto, gente, você perde a energia do que te faz caminhar nesse projeto. Então, é melhor que a gente se frustre, mas que tenhamos energia para continuar em um projeto na vida, né? Um projeto, um sonho, uma vontade, um desejo. Vamos dizer assim, vou fazer uma faculdade. Aí eu tenho o sonho dessa profissão. Vou fazer lá minha faculdade de psicologia. Tenho o sonho de ser psicólogo. Gente, vocês acham que a faculdade, 5 anos de faculdade vai ser só flores? Claro que não. Começa porque tem a matéria de... Quem gostar, desculpa. Começa porque tem a matéria de estatística, meu povo. Estatística. Tô fugindo de exatas, vou pra psicologia, tem lá. Estatística. Tem que estudar estatística. Vou me frustrar. Faz parte. Agora vai adiantar eu ficar lá? Ah, é porque tem estatística, porque... Não vai adiantar. Tem estatística, faz parte. Me frustro, tudo que eu não gosto. Vai lá, faz parte, bora caminhar. Agora, eu achar que, não, vai ser tudo flores, maravilhoso. Ou, não vou colocar nenhuma expectativa no meu curso. Não vou... Imagina, gente, isso é disfuncional, isso não existe.
Você tá acordando todo dia, 6 horas da manhã, pra estar na faculdade 7h15 da manhã. Você fica a manhã inteira lá, lê pra caceta, sabe? Fica a tarde toda fazendo trabalho, porque Ave Maria, curso que tem trabalho. É psicologia. A gente não tem uma matéria, que não tem 3 provas e um trabalho. Não tem, não. Todas as matérias têm trabalho. Você fica fazendo... E você não tem uma expectativa de se tornar um profissional? De ser feliz nessa profissão? Claro que tem. Claro que tem. E isso é bom e é importante. Porque é o que vai te dar garra e energia pra continuar caminhando nisso. E aceite que a frustração faz parte da vida. Isso é ter maturidade. Isso é ser responsável, maduro na vida. Qual é o problema de se frustrar? E aí entra numa coisa que é assim, as pessoas muitas vezes elas se veem de uma forma frágil. De forma frágil. Eu não quero me frustrar. Não cria expectativa assim, você nunca se frustra. Não, gente. Vamos se frustrar porque isso é viver. Então você quer viver, você quer estar na vida, você quer experimentar, você quer se arriscar, você quer crescer, ou você quer só ficar fugindo da vida, sobrevivendo e fingindo que não existe. Ninguém me veja, passando despercebido. Porque aí, quem sabe, você não vai se frustrar. Mas ainda vai, não adianta. Porque assim ainda vai. Mas ou você quer estar na vida. Tem que topar a frustração. Agora, trabalhe você. Porque aí, se você estiver bem com você, que aí é onde é o fim aqui, né? Onde a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão da autoimagem. Se você se sente mais seguro com você, você entende que tá bom, tudo bem se frustrar. Porque no momento que você se sente frágil, que você se sente incapaz, impotente, né? No momento que você se sente quebrável na vida, aí você tem um pavor de frustração. Por quê? Porque uma frustração que era pra ser desse tamanho e que você poderia lidar com ela se torna uma coisa desse tamanho. Mas por que se torna uma coisa desse tamanho? Porque você absorve dessa forma. Porque você nutre as suas neuroses a partir daquela frustração. Tá vendo como nada dá certo pra mim? Tá vendo como eu sou péssima? Tá vendo como ninguém me ama? Tá vendo como dá tudo errado? Meu Deus, como eu sou vítima dessa situação? Como as pessoas me fazem mal? Você tira todo o seu poder, você se acaba, você é péssimo, você é a última, né? Você é o resto do cocô do bandido, né? O mundo é péssimo, você é péssimo. Aí você fica realmente desse tamanho o sofrimento. Uma coisa que era desse tamanho. A gente tem que parar de ter medo de se frustrar. Não vai fazer nada na vida. Nada na vida. A gente não vai fazer nada na vida. A gente não vai se relacionar. Ou se a gente vai se relacionar, a gente vai ter uma relação péssima. Porque a gente vai querer controlar. Ou a gente vai querer se submeter. De duas uma. Ou a gente vai ser um controlador, ou a gente vai ser um submisso. Se a gente não quiser se frustrar, se a gente não entender que faz parte da frustração. Porque se a gente entende que faz parte da frustração, é porque a gente entende que existe 2 indivíduos ali. Então, vai acontecer a frustração, porque são 2 pessoas diferentes, com necessidades, emoções, opiniões diferentes, né? Então, ninguém tem a obrigação e a função de fazer um feliz, assim, né? Eu tenho a obrigação e a responsabilidade de você atender todas as suas demandas e te fazer sempre feliz. Porque senão a sua vida está em função do outro e a sua vida, como dívida, está em função do outro. E ninguém vive. E aí vira uma relação codependente, abusiva, tóxica, péssima. Chantagista, 2 pessoas super endividadas uma com a outra. Não, gente, isso não existe, isso é péssimo. Agora, se a gente entende, somos 2 pessoas individuais que escolhemos estar juntos na vida, né? Queremos compartilhar a nossa vida, mas você tem a sua vida, eu tenho a minha, você tem suas opiniões, seus sentimentos, eu tenho sua existência. A gente vai tentar entrar em consensos. No momento que você puder, você vai me ajudar. No momento que eu puder, eu vou te ajudar. A gente vai, em vários momentos, estar ali batalhando, se apoiando. Mas vai ter momento que a gente vai se frustrar. Porque eu não vou poder fazer por você, você não vai poder fazer por mim. E tá tudo bem. Vai ter momento que eu não vou concordar com você, você não vai concordar comigo. E tá tudo bem. Afinal, eu quero namorar com alguém e eu quero namorar comigo mesmo. Tem que ser igual a mim. Tem que concordar com tudo que eu faço. Ou eu tenho que me submeter ao outro.
tem que concordar com tudo que o outro faz. Né? Então, vamos parar com esse medo de frustração. Porque quando eu vejo, assim, e aí eu leio os textos, né? Parece que, assim, a frustração é a pior coisa do planeta. Mas aí a sensação é exatamente essa, porque a pessoa se sente muito frágil. Então vai se frustrar, vai quebrar. Acabou. Quebrou a pessoa. A pessoa se frustra, ela tá depressiva. Parece assim, que se frustrar é igual a adoecer. Gente, quem se frustra e se adoece, já está adoecido antes. Entenda. Uma frustração, ela não gera um adoecimento. Ela pode ser o estopim de uma consciência de que você já está adoecido. Você já pode vir ali num processo de adoecimento, e aí a partir de uma frustração, né, aquilo ser o estopim para uma ansiedade, para uma depressão. Mas porque você já vem num hábito, né, num hábito emocional, né, num hábito de autoimagem, de comportamento, de movimento da vida adoecido. Entende? Porque se você tá saudável diante de uma frustração, você lida por mais doloroso que seja. Até diante da morte, que é uma das maiores dores, ou de um divórcio, né? Que é uma das dores que as pessoas sofrem muito dentro de um divórcio. Da morte de alguém. As pessoas podem passar por isso sem adoecer. É uma grande frustração, é muito dolorido. Mas elas conseguem passar por isso sem adoecer, se elas estiverem saudáveis. Elas conseguem passar pela tristeza, pela raiva, pelo medo. Às vezes elas precisam de apoio, de suporte, de carinho, de atenção. Mas se um fora, se uma falha, se um processo que não deu certo como você esperava faz você adoecer, é porque você já estava muito fragilizado antes. Não foi a frustração que fez isso com você. Você já estava assim antes. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, não ter expectativa nenhuma, né, é perigoso. Ou seja, não ter referência do que eu quero e do que eu preciso, né, dos meus valores, porque veja, quando nós temos valores pessoais, a gente tem expectativas sobre as coisas. Se eu tenho valores pessoais, eu tenho expectativas sobre como eu quero ser tratada, né, sobre quais são as minhas, sobre o que eu quero passar na vida, o que eu tenho expectativas. E isso é muito do que vai fazer eu me comportar na vida. É muito de uma energia que me faz caminhar na vida, tá? Então, é isso, é aceitar que dentro dessas minhas expectativas eu vou falhar, eu vou me frustrar, né? Vai ter tempo, eu vou acertar, eu vou experimentar, eu vou precisar de ajuda, tudo isso vai acontecer. Então, é importante a gente ter essas expectativas funcionais, mas respeitar a forma particular, né? De uma pessoa expressar, sentir e viver a vida. Ou seja, é importante eu ter a expectativa de ser... É importante eu ter a expectativa de ser respeitado, de ser amado, de ser cuidado, de ser zelado, mas respeitar, né, a forma que o outro expressa isso, que o outro demonstra isso. Não dá pra eu ficar querendo exigir a minha forma, o meu jeito. Dá pra eu falar, olha, isso daqui eu gosto, que eu não gosto, que é legal, mas não dá pra eu ficar exigindo, né, querendo controlar tudo, porque aí eu já começo a entrar numa coisa de projetar, né, no outro as minhas coisas, tá? Então vamos pra 5, porque eu já passo meia hora essa. Teoricamente era a introdução. Vamos para os 5 pontos, que são os principais, tá, gente? Que são os 5 pontos das expectativas disfuncionais. Então, chama todo mundo que vocês gostam, porque a gente vai falar aqui desses 5 pontos, que são pontos, assim, muito comuns, né? Que geram muito sofrimento desnecessário, disfuncional, adoecedor nas pessoas, tá? Então, vamos lá. Expectativas disfuncionais. Geralmente, as expectativas disfuncionais... minha psicóloga maravilhosa tá aqui. Linda. Então, vamos lá. Expectativas disfuncionais, elas basicamente acontecem, né? Elas são fruto, são consequência, né? A partir de uma personalidade codependente, que basicamente é o quê? Uma personalidade que não está inteira em si, né? Que não tem uma autonomia.
Ou seja, ela tem uma dependência externa. Ela não tem uma dependência, às vezes, do outro, né? O outro precisa me aceitar para eu ter valor. O outro precisa... eu preciso ser agradável, eu preciso agradar o outro para me sentir seguro. Eu preciso dar conta de tudo para me sentir com valor. Linda. Eu preciso ser muito produtivo para ter valor. Então, assim, é quando a minha personalidade está dependendo, está condicionada a um comportamento ou a alguém. Pode estar condicionada, por exemplo, ao físico, né? As mulheres, infelizmente, passam muito por esse condicionamento, né? E aqui acaba desenvolvendo essa codependência. Então, o seu corpo define o seu valor, né? Você tem parceiro, isso é uma coisa também muito recorrente na vida da mulher, né? Que é seu valor está em se você tem um parceiro ou não. Então, muitas mulheres solteiras se sentem sem valor, né? E isso é bem da cultura machista, né? Que você tem valor se você tem um homem do lado, né? Então, você precisa estar com alguém para ter valor, né? Para os homens, tem muita codependência, né? De você tem valor se você der conta de tudo, né? Se você, enfim, for sempre muito corajoso, não tiver medo, e aí tem todas essas questões, e tem todas as questões das relações, das projeções, porque isso desenvolve um monte de gente insegura. A gente vai se desenvolvendo dentro de um processo onde a gente vai sendo oprimido, onde a gente vai ficando inseguro com a nossa individualidade, a gente vai entendendo, opa, tem um monte de problema comigo, né? Isso que eu expresso não é bom, isso que eu sinto é errado, é ruim, faz de mim fraco, faz de mim ruim, faz de mim... Então a gente começa a se desenvolver com o sentimento de tem alguma coisa quebrada em mim, tem algum problema em mim, né? Tem alguma disfunção em mim. E aí isso vai gerando essa codependência. A gente vai tentando suprir isso em pessoas, atitudes, dinheiro, corpo, álcool, tem de tudo, né, dentro dessa codependência. E aí a codependência, gente, gera algumas expectativas muito, muito disfuncionais e problemáticas. E é sobre elas que eu vou falar aqui agora, tá bom? Então, se eu dependo do afeto e da aprovação do outro, ixi Maria, minhas expectativas vão ficar muito loucas, muito loucas. Vai dar muito problema, vou sofrer demais. E aí entra na questão de não quero mais sentir expectativa. É óbvio, eu tô sentindo uma dor disfuncional e desnecessária, que não deveria estar sentindo, tá? Então vamos lá. 1. Por isso, ultrapasso os meus limites e espero que o outro faça o mesmo. Olha, se eu dependo do outro, né, para ter valor, logo eu vou ter uma tendência a ficar ultrapassando os meus limites. Porque eu tenho uma ansiedade, eu acho que eu já até trouxe, gente, essa imagem aqui. Vamos repetir essa imagem. Finge que você tá no meio do mar, do oceano, e você só tem um bote salva-vidas. Você só tem um bote salva-vidas, só tem um colete salva-vidas. Tá você e seu colete lá, no meio do oceano. Quanto apegado você está nesse colete? Quão alerta você tá com esse colete? Qualquer barulhinho que fizer de psh, você vai ficar em alerta. Você vai ficar sofrendo com esse colete o tempo inteiro. Socorro! É isso que você tá na relação com uma pessoa. Quando você tá codependente dentro de um vínculo, essa pessoa é o seu colete. Você tá assim nela. E você tá o tempo todo ultrapassando o seu limite, porque você entende, né, que ela tá fazendo um favor por te amar. Aquela pessoa tá fazendo um favor de estar com você. Você tem que estar se esforçando demais para ser amado. Que um dia essa pessoa pode descobrir que, na verdade, você não tem tanto valor assim. Você não é tão bom assim. Que um dia essa pessoa pode fazer igual o seu pai, a sua mãe fez um dia, que é te abandonar, te rejeitar. E então você ultrapassa os seus limites. Porque você aprendeu lá na sua infância, né, que você precisa se esforçar demais para ser amado, que você precisa ser sempre agradável, que você precisa dar conta de todo mundo.
que você precisa ser muito útil e servil na vida para ser amado. Então, você vai passar os seus limites. Só que isso tem um preço. Ah, isso tem um preço. Claro que tem um preço. Ninguém faz isso, gente, de graça. Eu coloquei até um dia desses um post que as pessoas comentaram muito, que é assim... quando a baixa autoestima se disfarça de generosidade, né? Aí as pessoas se viram muito. E um dos pontos era esse, né? Quando você faz além do seu limite, quando você faz coisas que ninguém mais faria, né? Entenda, você tá fazendo isso por você, você não tá fazendo isso pelo outro. Isso é o que a gente chama de agenda secreta. Essas são as nossas sombras. A gente faz para parecer generosidade, mas a gente faz pela gente, pela nossa insegurança. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, assim a gente sente que a gente tá seguro na relação. Porque no fundo, a gente quer que o outro tenha uma dívida com a gente. Assim, a gente sente que o outro não vai abandonar a gente. E aí entra uma expectativa disfuncional. Porque se eu ultrapasso os meus limites, se eu me abandono pelo outro, se eu ultrapasso os meus limites pelo outro, o que eu vou esperar? Essa é a minha percepção de amor. Eu entendo que é isso que é amar. No momento que o outro não ultrapassa os limites dele por mim, no momento que o outro não se abandona por mim, não deixa de fazer as coisas dele por mim, o que eu faço? Surto, né? Acho péssimo. Me sinto abandonado, rejeitado, sofro, me frustro, desse tamanhozão. Vou salvar, Helena, vou salvar, pode deixar, vai ficar lá no YouTube, tá? Fica enorme essa dor, gente. Fica desproporcional, mas é a hora da gente olhar pra gente, né? Virar os olhos pra gente. Porque a gente tem que entender que isso é um saco sem fundo. Você pode dar muito pro outro, e o outro pode dar muito pra você, e isso não vai resolver sua insegurança, porque isso é uma coisa que você vai precisar resolver dentro de você. Isso tem a ver com as suas feridas, tem a ver com a sua autoimagem, tem a ver com a sua relação com você mesmo. Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. Então, muitas vezes, essa expectativa disfuncional de que o outro tem que me salvar ou de que eu tenho que salvar o outro gera uma frustração enorme. Aí sim é uma dor disfuncional. Eu vou falar de um exemplo pessoal meu, tá? Que assim, gente, pra mim aquilo foi tão claro, mas tão claro. Assim, e eu sentia e era claro. Porque o mundo emocional, ele acontece num tempo diferente do mundo racional, né? Então, bom, dentro da minha história de vida, existiram momentos e situações em que eu senti abandono, né? Dentro da minha história de vida infantil, eu senti, como criança, um abandono. E isso repercutiu na minha vida, né? Então, eu lembro que lá no início da minha relação, né, com o Júlio, atual, meu noivo, tinha momentos que a gente brigava. E era apenas uma briga, né? Ali nos primeiros meses. E era apenas uma briga. Mas o meu sentimento, o meu coração, era como se eu estivesse sendo abandonada naquele momento. Era como se eu estivesse sendo abandonada, rejeitada. E era só uma briga. Que inclusive, o terceiro ponto que eu vou colocar aqui. Hipersensibilidade ao outro. Tudo me frustra. Tudo indica a realização do meu grande medo e neurose. Medo de abandono e rejeição. Quando a gente vem ferido da nossa vida, a gente cria uma expectativa, né, na relação, uma expectativa de que aquela pessoa vai curar aquela ferida. E aquela pessoa não vai curar aquela ferida, porque aquela ferida é minha. Não, isso é intransferível, ninguém pode curar isso. Por mais que essa pessoa me ame, esse amor pode me dar suporte e pode me dar incentivo de curar isso. Mas isso é uma coisa que eu vou curar. Não tem jeito. E a qualquer situação, eu posso entrar em contato com essa dor e criar aqui uma expectativa disfuncional de que essa pessoa vai me curar, que essa pessoa vai me salvar. E também uma frustração disfuncional
de que diante de uma briga, diante de uma, né, de um não concordar, aquela pessoa tá me abandonando, que aquela pessoa tá me rejeitando. Então eu lembro claramente da dor que eu sentia. Porque eu pensava, isso não é proporcional com o que está acontecendo. Não é. Né? Isso daqui é uma situação de um desentendimento e o que eu estou sentindo é muito maior do que isso que está acontecendo. Então o nosso sentimento fica desproporcional. Por quê? Porque a expectativa também estava disfuncional ali. Entende? Então, tudo isso, gente, quando a gente fala de expectativas disfuncionais, é porque a gente está projetando no outro algo que a gente tem que resolver na gente. Sempre quando a gente projeta no externo algo que a gente tem que resolver, algo que a gente está fantasiando, que a gente está romantizando, que a gente está responsabilizando o outro e não a nós mesmos, a gente vai ficar disfuncional. E aí sim, a nossa frustração vai ficar maior. A gente vai estar... Olha como vai ficar maior. Porque é como se eu estivesse repetindo a dor daquela criança. Eu tô repetindo a sensação de abandono e rejeição. Olha que coisa forte. E é apenas uma briga, ou é apenas uma discordância. E eu tô sentindo aquilo como um abandono. Percebe? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Muito atento a isso. Outro ponto que eu coloquei. O outro tem que resolver as minhas dores emocionais, né? Então, essa questão da projeção. Então, o outro tem que resolver, que tem que estar relacionado com esse daqui que eu coloquei, é porque um vem antes do outro. Então, o outro tem que resolver as minhas dores emocionais. Não, gente, cada um é responsável pela sua história. A gente precisa se cuidar, né? A gente precisa se responsabilizar pela nossa história, pelas nossas dores, pelas nossas questões. Porque se a gente for ficar jogando todas as nossas feridas, todas as nossas questões no outro, e o outro ficar jogando na gente, ninguém resolve nada. Ninguém resolve nada. A gente tem que entender que são duas pessoas diferentes, com cargas emocionais, com experiências, com dores diferentes. Senão a gente fica numa misturada terrível. A gente precisa se diferenciar. E é importante que cada um assuma sua fatia do bolo. É importante. Senão a gente entra numa retroalimentação de neurose muito doida. Muito doida. Vamos dizer assim. O homem fala. Sei lá, você me controla. Você quer me controlar. O homem fala, você quer me controlar. E a mulher fala, mas você me abandona. Você é brusco comigo. Você me abandona. Você me agride, você me maltrata. Enquanto ele não se responsabilizar por ser frio ou grosso e ela não se responsabilizar por ser controladora, eles vão ficar só jogando um no outro. Nada vai mudar. Vai só ficar isso daqui. Porque eu justifico a minha ação pela atitude do outro, sem entender que inconscientemente eu busco uma pessoa controladora, eu busco uma pessoa fria, inconscientemente eu busco essa pessoa, e a gente fica ali só um jogando pro outro. Então, eu fico com uma expectativa de que o outro resolva uma coisa que é minha. Não, gente, eu preciso resolver o que é meu, e pra isso eu tenho que ter consciência que é meu. Então, geralmente, né, é importante que a gente tenha coragem de olhar pra uma situação e perguntar, qual é a minha fatia do bolo? Qual é a minha fatia do bolo? Nem que a sua fatia do bolo seja, ao invés de você perguntar, por que fulaninho faz isso comigo? Por que eu fico com uma pessoa que faz isso comigo? O que isso tem a ver comigo? Por que isso é o meu desejo? Por que isso é o meu gosto? É o que me atrai? Ou você acha que você não tem nada a ver com isso? Que você está a Deus dará. É apenas o destino que sempre te coloca nessas mesmas situações. Enquanto você achar isso, tem uma frase que fala assim, né? O que eu resisto persiste. Enquanto você resistir a essa consciência, essa situação persistirá na sua vida. Então, cuidado com essa expectativa de que o outro é a solução da sua vida e cuidado com essa expectativa de que você é a solução da vida do outro, tá?
Outro ponto, né? Que é a vitimização. Então, eu me sinto refém e vítima do outro, sem saída. Que é exatamente essa questão de eu crio uma expectativa, né? De que eu dependo do outro, de que o outro é tudo na minha vida, de que o outro... Então, não tem solução, gente. Não tem solução. Porque se você depende do outro, você não pode reclamar, você não pode pontuar, você não pode... Porque você depende daquela pessoa. Então, e aí entra numa coisa muito grave da submissão, né? Porque as pessoas que têm esse tipo de pensamento, né, da vitimização, são pessoas que têm muito medo de confrontar. Porque o sentimento delas é que quando elas confrontarem, elas vão ser abandonadas e rejeitadas. Então, elas estão sempre vítimas da situação, porque elas não têm o que fazer. Elas não podem fazer nada em relação àquilo. Gente, tem sentimento pior que esse? Que você não ter solução na vida? Não tem. Não tem. Não tem. Então, isso é muito ruim, a gente tem que estar muito atenta a esse tipo, né, de expectativa em relação ao outro, né? Por isso é muito perigoso essa expectativa de o outro é minha solução, ou eu sou a solução do outro. Que aí você quer ver, quando a gente coloca, né, de que eu sou a solução do outro, que também é uma forma de você se sentir com valor, que também é uma forma de você se sentir seguro na sua baixa autoestima, né? Eu sou necessário. Né? Olha aqui como eu sou necessário e como eu sou ótimo, então o outro precisa de mim, então eu não vou ser abandonado, né? Precisa de mim. Então eu vou lá e busco uma pessoa insegura, problemática, né? Codependente, assim como eu, pra eu ficar salvando ela e ficar me sentindo segura, né? Mas tô lá sempre reclamando também, achando ruim. Então olha só como isso como é problemático. Porque aí essa pessoa, ela tá sempre se sentindo culpada. Então ela também tá se vitimizando. Por quê? Porque se ela respeita os limites dela, ela tá culpada porque ela tá abandonando o outro, né? Ou seja, ela tá sempre frustrada também. Porque ela sempre tá achando que tem que estar salvando os outros. Ela sempre tá achando que tem que estar salvando o outro. Então, colocar limite e se respeitar é imediatamente abandonar o outro. É esse o link que ela faz. Esse é o link direto que ela faz, tá? Então, também é muito problemático. Também é uma forma de se sentir vitimizado com a situação. Eu não tenho saída. Coitadinho do outro. E por último, né, gente, acaba gerando esse tipo de expectativa disfuncional, acaba gerando também o controle, né? Além da vitimização, acaba gerando controle, aonde eu quero dizer o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que ser, como o outro tem que fazer, como o outro tem que, né? Porque eu tô ali com uma expectativa de que o outro tem que ser como, né, eu preciso pra me resolver. Então, assim, o outro não é uma pessoa individual, com as demandas dele, com as coisas... Não, o outro é a solução da minha vida, né? Então, eu quero controlar. É a dependência, é uma coisa que eu dependo. Então, eu tenho que estar ali controlando, lembrem, alerta, que nem um coletezinho lá no meio do mar, né? E é óbvio, gente, que isso vai gerar frustrações muito disfuncionais. Muito disfuncionais, né? Aí, por exemplo, eu tô lá paquerando com um cara que tá totalmente... como é que eu posso dizer? Que não tá afim. Mas eu tenho tanta dependência de estar com alguém que eu fico fingindo que não tô vendo, né? Finjo que não tô vendo, fico romantizando os sumiços, as atitudes de pouco caso, né? Fico romantizando qualquer migalha que essa pessoa faz, né? E tô lá, insistindo naquela situação. Aí a pessoa vai e de repente aparece com outra pessoa. Né? Apareceu com outra pessoa. Pronto. Acabou comigo, eu me frustro totalmente, né? Coitado de mim, acabou minha vida. E eu não percebo como eu participei disso. Não percebo como eu participei disso. Não percebo que isso faz parte de uma questão minha, da minha dependência emocional, da minha baixa autoestima. Percebe, gente? Isso não é só uma questão de ter expectativas. Tem a ver com no que você tem expectativa, no que você está investindo expectativa. Como é essa expectativa? É exigente demais? É funcional? É ok? É real? Essa expectativa está acontecendo? É humano? É justa? A questão não é ter expectativas. Né? A questão é como a gente tem essas expectativas. Como a gente faz isso? Como a gente lida?
e como a gente lida com as frustrações, né? A gente tem capacidade sim para lidar com as frustrações. A gente precisa se trabalhar e se fortalecer para isso. Então, tudo tem a ver com a nossa relação com nós mesmos. É isso que a gente precisa entender, né? Se a gente tem autonomia, se a gente tem autoestima, a gente consegue lidar com as frustrações da vida. A gente tem capacidade e competência para isso. Se a gente tem autonomia e responsabilidade, a gente vai ter expectativas funcionais e não desnecessárias e não exageradas. Se a gente não tem expectativas exageradas, a gente também não vai ter frustrações exageradas. Se a gente tem saúde, a gente vai conseguir lidar com as frustrações. Pode doer, dói, gente, porque dói mesmo, né? Conseguir lidar não tem a ver com vai ser facinho, eu vou ficar rindo assim, vai ser super tranquilo. Não, vai chorar, vai descabelar, vai achar ruim, mas vai dar conta, vai passar. Vai crescer, vai aprender e vai passar. Agora, acontece, tá vendo como eu sou péssima, como tudo de ruim acontece comigo, tá vendo como ninguém me ama, tá vendo como eu não sou não sei o quê, tá vendo como o mundo é injusto, tá vendo como tudo é... Eu tô só ali nutrindo minhas neuroses com aquela frustração. É óbvio que eu tô só me afundando com aquilo. E às vezes é muito claro, né? Como a gente pega coisas que acontecem com todo mundo. Com todo mundo. Mas a gente quer fazer aquilo ali de uma grande coisa pra gente. Quer fazer aquilo ali uma coisa assim muito ruim pra gente. Uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo já teve coração quebrado, todo mundo já se frustrou no trabalho, todo mundo falha, todo mundo se frustra com um amigo com um amigo, todo mundo perde pessoas, todo mundo... Por que que outras pessoas podem lidar com isso e você não? Você pode. Então, ao invés de você ficar na vida evitando frustrações, evitando querer coisas, querer mais, estar presente na vida e... Cuide de você. Desenvolva mais autoestima, mais autoconfiança. Tenha um vínculo de amor maior com você. Desenvolva autonomia emocional. Não dependa do outro para se sentir com valor. Escolha as suas relações em vez de depender delas. Assim você vai ajustar suas expectativas. Assim você vai conseguir lidar com as frustrações quando elas acontecerem. Não vai ficar morrendo de medo, angustiado e fragilizado diante da vida. Vai buscar ajuda, vai ter suporte quando necessário. Vai saber buscar suporte quando necessário. Que isso também é, gente, ser saudável. E vai viver para florescer, para crescer, para vicejar a vida, para aproveitar, usufruir. E não para ficar morrendo de medo sobre os cantos, com medo de sofrer. Senão você tá vivendo pelo medo. Tá vivendo pelo medo. Eu não concordo com essa frase. Não crie expectativa de nada, assim você nunca se frustra. Isso pra mim é bobagem. Isso pra mim não existe. Queira muitas coisas, queira coisas boas na sua vida. Crie expectativas maravilhosas de coisas incríveis na sua vida, mas faça isso de forma madura, adulta. Cuide de você, se responsabilize pela sua vida, pare de projetar no outro. Cuide da sua autoestima. Cuide da sua relação com você mesma. Entenda que você não é perfeito, que você vai falhar, que o outro não é perfeito, que o outro vai falhar. Que o outro não tem que te fazer feliz, você tem que se responsabilizar e se cuidar. Que o outro tem que te respeitar. Que o outro, às vezes, vai estar ali e vai conseguir te dar apoio. E é muito bom quando você se sente seguro, sabe por quê? Porque você consegue receber o amor que o outro tem pra te dar. Porque quando você tá tão inseguro que você não consegue nem receber o amor que a pessoa tá te dando. Você tá tão ligado à escassez, você tá tão ligado à frustração, à expectativa exagerada, que você não consegue nem usufruir o que o outro tá te dando. Porque você acha que só seria bom e suficiente se fosse 1000 vezes mais.
Mas isso é sua carência, isso não é obrigação do outro. O outro não tem que viver pra você. Não tem que estar o tempo todo no telefone por você, não tem que estar o tempo todo olhando pra você. Ele e ela têm a vida deles. Seu amigo, seu parceiro, seu filho. Senão você tá sugando a vida do outro. Você é responsável pela sua vida. E aí, quando esse outro estiver doando tempo e energia da vida dele e dela pra você, se você tiver amor e segurança de que você merece, você vai usufruir e aproveitar. Aí você vai usufruir e aproveitar o que o outro tem pra te dar. E não ficar ali só ligado à escassez e ao que você não tem, sem aproveitar as coisas boas que as pessoas têm pra te oferecer. Então não tem problema ter expectativas, desde que você faça isso de uma forma saudável, funcional, madura, responsável, equilibrada. Tá bem, gente? Gente, é isso a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a frase final da live. Vamos lá. O necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. Tá? Essa é uma frase de Maslow. Linda, maravilhosa, perfeita, perfeição em si. Essa frase, gente, tudo nessa vida. É isso. Nosso mundo é feito dos nossos olhos. A gente sente e percebe aquilo que a gente é. O que a gente vê em nós, o que a gente sente, o que a gente se percebe, influencia diretamente no que a gente espera da vida, no que a gente se sente merecedor da vida, em como a gente sente as coisas, nas expectativas que a gente tem, em como a gente lida com as frustrações, em tudo isso. Então invista aqui. Para de gastar a sua energia querendo controlar o que você não tem controle, que é o externo. E isso é angustiante, e isso tira a sua energia, isso só te adoece. Adoece a você, as suas relações, as pessoas que você gosta. Vem pra cá. Vem pra cá que é libertador, é delicioso ser livre, ter autonomia, se sentir seguro com você, poder ir pra vida e se arriscar e lidar com as frustrações que vão acontecer também, mas responsável e maduro. Tá bom, gente? Então, mude sua consciência de si e muita coisa na sua vida com certeza vai mudar, tá? Então, essa foi a live de hoje. Acho que é muito importante a gente falar sobre expectativas. Muita gente sofre de forma muito disfuncional por ter expectativas disfuncionais. E a solução disso não é você deixar de ter expectativas, e sim você ajustar as suas expectativas. Tá bom? Gente, quem não faz parte lá do grupo do Telegram, vai lá fazer parte. Inclusive, essa semana eu fui, assim, super eficiente. E o resumo da live de segunda-feira, onde eu falei sobre como romper o pessimismo, já tá lá no grupo do Telegram. Gente, os resumos são muito legais, porque o resumo é mais uma forma, Vânia, querida, o resumo é mais uma forma de vocês absorverem o conteúdo. Então, escutar, ler, né? Vocês podem imprimir os resumos, escrever, né? Tudo isso são formas da gente absorver, né? É mais uma forma de vocês usufruírem, né, do conteúdo aqui do Instagram, dos meus canais, tá bom? Então vai lá participar, lá também faço enquetes, faço vídeos, tudo isso pra vocês, que tem só lá. Então vai lá fazer parte da comunidade da Dri. Mana linda, gratidão por você existir também, viu? Um beijo, queridos, e logo essa live, eu acho que amanhã eu já subo ela pro YouTube, tá bom? E aí vocês já podem chamar as pessoas que vocês gostaram. Pode deixar, Nath, vou deixar salva com certeza. E aí, se vocês gostaram da live, já convida o pessoal pra ir lá assistir, que me ajuda muito também. Pede pra galera se inscrever lá no meu canal do YouTube, que me ajuda muito. Deixa seus comentários. Gente, quanto mais engajamento tiver no YouTube, mais ele indica, né, o canal. E aí mais eu cresço lá. Então vai lá, faz um barulhinho por mim, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e até semana que vem ao vivo. Enquanto isso, a gente vai se falando aí nas enquetes e nos stories e na comunidade da Dri e lá nos comentários do YouTube, por aí.
Um beijo!